Quanto de fato Gabriel Pereira está pedindo do Corinthians para renovar o contrato? No vídeo de hoje do canal do Nicola trago a resposta e conto também sobre a possibilidade de o Timão afastar o atacante até que se chegue a um acordo. Vamos falar sobre Jailson no São Paulo, especulação que ganhou as redes sociais. Perguntei para o presidente do São Paulo, Júlio Casares, o que há de verdade. Vou contar também sobre a crise no Flamengo. O Renato Gaúcho chegou a entregar o cargo, mas os dirigentes o fizeram desistir da ideia, isso pelo menos por enquanto. Vou falar também sobre a Liga de Clubes, que parece estar fadada a não sair do papel. Para completar, vamos falar sobre Silvio Santos, rindo à toa com as finais das competições nacionais e sul-americanas. Tem informações sobre o Vasco, sobre o Fluminense, sobre o Goiás, além de uma série de outras coisas. Tudo isso a partir de agora e você não perde por esperar. Antes de passar todas as informações, só me apresentar, sou o Jorge Nicola, criei esse canal com mais de 1 milhão de inscritos para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você não se inscreveu por aqui, bem fácil, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, não esquece de deixar joinha também para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Lembrando que o programa do Nicola ao vivo começa daqui a pouco a partir das 7 da noite, é só você voltar aqui e participar mandando perguntas, aquela coisa toda, beleza? Bom, bora contar que esse vídeo tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira de Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. E se você pensa que quinta-feira não é dia de você se dar bem lá na 1xBet, você está completamente enganado. Pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo e abra, por exemplo, os dois jogos que eu vou indicar agora da Série B. Cruzeiro e Remo, vitória do Cruzeiro pagando R$ 1,67, o empate pagando R$ 3,64, enquanto a vitória do Remo rende R$ 5,50 para cada real apostado. Já no mesmo horário tem Brasil de Pelotas e Náutico. Se você apostar na vitória do Brasil, que joga em casa, você ganha R$ 5,80 para cada real apostado, R$ 4,20 em caso de empate e R$ 1,55 em caso de vitória do Náutico. Se você for daqueles mais ousados, sugiro que você faça uma aposta dupla, prevendo as vitórias do Cruzeiro e do Náutico, aumentando assim os seus ganhos. Só para complementar, use o cupom Nicola, que você tem direito a 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. E lembrando que o apostador iniciante não XBet que perder tem até $10 devolvidos pela casa. Bora começar o vídeo contando sobre o giro de notícias, o tradicional giro com o qual a gente abre o vídeo. Contar que o Goiás decidiu demitir Marcelo Cabo, demissão meio esquisita. O Goiás é o quarto colocado, na última rodada empatou com o Botafogo em casa, jogando bem. O Goiás com todas as chances de acesso. Estou em busca de mais informações para entender o que aconteceu para essa demissão para lá de esquisita. Havia na terça-feira nenhum movimento prevendo a demissão do Marcelo Cabo, Cabo que tem experiência com acessos em times da Série B. Bora falar também sobre Gabigol, que resolveu emitir uma nota para demonstrar toda a sua chateação com tudo que ele viveu na noite dessa quarta-feira depois da eliminação do Flamengo. Enquanto saía do campo, ele foi alvo de um copo de chopp que acertou seu rosto. Um pouquinho mais tarde, no estacionamento do Maracanã, os pais do Gabigol foram xingados por torcedores do Flamengo. Teve gente prometendo que a vida do Gabigol se tornaria um inferno. Essa promessa foi feita aos pais do Gabigol, que não reagiram bem. O Gabigol emitiu uma nota e, entre outras coisas, disse que jamais vai tolerar esse tipo de agressão novamente. Bora contar que o Vasco já vendeu 8 mil ingressos para a partida dessa sexta-feira contra o CSA, jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, jogo fundamental para as pretensões do Vasco. Capacidade total de São Januário para essa partida de 15 mil torcedores. Imagino que o torcedor do Vasco vai comprar em grande peso e vai lotar São Januário. Quero falar ainda que o Atlético Mineiro, ou melhor, o Atlético Paranaense oficializou a rescisão do contrato de Richard, pertence ao Corinthians, estava emprestado até dezembro, titular absoluto até o dia 17 de outubro, quando o Atlético recebeu o Fluminense. O Richard acabou sendo substituído no intervalo e nem esperou o fim do jogo e foi embora. Para piorar, ele foi sorteado pelo doping e acabou precisando voltar para o estádio. A diretoria do Atlético não gostou e decidiu, primeiro momento, afastá-lo e agora rescindir seu contrato. Ele passa a ser novamente jogador do Corinthians, embora só possa ser utilizado a partir da próxima temporada. Para fechar esse giro de notícias, quero contar que o Atlético Mineiro entrou com um pedido de liminar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, exigindo que o Flamengo libere 10% dos ingressos para a partida desse sábado no Campeonato Brasileiro no Maracanã. Desde o começo da semana, o Atlético tenta convencer os dirigentes do Flamengo a cederem um percentual de ingressos. A resposta ficou para ser dada nessa quarta-feira, ninguém do Flamengo se manifestou. O que o Atlético fez foi ao STJD exigindo a liberação desses 10% via justiça.
aguardemos cenas dos próximos capítulos para contar para vocês. Quem sabe durante o programa ao vivo a gente traz novidades. Bora contar agora sobre Silvio Santos rindo à toa sobre as finais das 3 competições mais importantes por aqui. A Copa do Brasil, por exemplo. A Copa do Brasil vai ter transmissão da Globo e do Sport TV. E vai ter de um lado o Atlético Mineiro, do outro o Atlético Paranaense. Sul-Americana, também final com brasileiros. De um lado o Atlético Paranaense, do outro o Red Bull Bragantino, transmissão exclusiva da Comembol TV. Não estou querendo menosprezar nenhuma dessas finais, mas certamente a mais importante reúne a decisão da Libertadores. De um lado o Flamengo, do outro o Palmeiras, com transmissão de quem? Silvio Santos. Sempre com muita sorte, a emissora do Silvio, o SBT, vai transmitir em parceria com a Fox um baita jogo. Já seria certamente a final mais especial por ser a da Libertadores, mas é também aquela que reúne os 2 times com maior capacidade de investimento. Se a gente tivesse, por exemplo, na final da Copa do Brasil, um Atlético Mineiro e um Flamengo, certamente seria uma final de enorme exposição. Mas essa final da Libertadores parece ser a mais interessante de todas, pelo menos no papel. Jogo único marcado para o Uruguai no dia 27 de novembro. Uma semana antes ocorre a final da Sul-Americana entre Atlético Paranaense e Red Bull, também em Montevidéu, no Uruguai. Já as finais da Copa do Brasil acontecem nos dias 12 e 15 de dezembro, encerrando a temporada. Já que falei sobre audiência, sobre jogo, queria contar que a audiência do Flamengo em São Paulo com a semifinal contra o Atlético Paranaense foi muito boa. 22,4 pontos de média de audiência, a maior audiência da Copa do Brasil na atual temporada. Mesmo sem a presença de um time de São Paulo, sendo transmitido um jogo para São Paulo, essa foi a maior audiência. Terceiro melhor resultado da Globo nessa quarta-feira, só atrás na novela Império, que teve 27,4 pontos de média de audiência, e do Jornal Nacional, que ganhou por bem pouco do jogo. O Jornal Nacional teve 22,5 pontos de audiência, a partida teve uma média de 22,4 pontos. Durante toda a exibição da partida, a vitória por 3-0 do Atlético Paranaense contra o Flamengo, a Globo liderou com folga em relação a outras emissoras em TV aberta. Só para completar, 65% das televisões que estavam ligadas em TV aberta durante o jogo estavam exibindo, assistindo a TV Globo. Bom, quero contar agora uma notícia que eu julgo triste, mas até imaginável, previsível, vai. A Liga de Clubes, que surgiu com muita força alguns meses atrás, aos pouquinhos vai perdendo espaço. E o jornal o Globo já afirma que é grande a chance de ela nem de fato sair do papel. A informação que o pessoal do Globo tem é de que algumas rusgas internas entre dirigentes de clube tá minando esse projeto de criação de uma liga que comandaria o Campeonato Brasileiro a partir de 2025. E o grande responsável pela maioria das decisões é o Mário Celso Petralha, que comanda o Atlético Paranaense. De acordo com a reportagem, o Petralha já havia se desentendido com o Bahia, essa história a gente já havia contado. O presidente do Bahia, o Guilherme Belintani, tinha um papel bem ativo na construção dessa liga. E houve um desentendimento entre o Belintani e o Petralha, a ponto de o Petralha dizer que se eles estivessem presencialmente, o Petralha lhe daria um soco. Era uma reunião, uma videoconferência. Mais recentemente, o Rodolfo Landim foi nomeado interventor desse movimento na CBF. E isso causou algum racha. Clubes como, por exemplo, Palmeiras e Atlético Mineiro não gostaram dessa exposição do Landim na CBF, que é uma grande rival da criação da Liga de Clubes. Então, até por conta de uma série de rusgas internas, uma série de desconfianças, e também pelo fato de os clubes só pensarem em si, não pensarem de forma coletiva, dá para imaginar que essa liga tem pequenas chances hoje de sair do papel. É uma grande tristeza, uma grande decepção, pelo menos para mim. Uso o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito dessa história, beleza? Bora falar sobre os bastidores da crise, o dia seguinte do Flamengo depois da eliminação por 3-0 contra o Atlético Paranaense. Ainda durante a madrugada surgiu a notícia de que o Renato Gaúcho colocou o cargo à disposição. Isso se deu pouco depois da derrota por 3-0, ele procurou no vestiário o Marcos Braz e o Bruno Spindel, que são os homens do futebol, e falou que se eles quisessem, poderiam demiti-lo sem grandes consequências. O Braz e o Spindel disseram que não tem a pretensão de demiti-lo. Inclusive, na reunião pós-jogo com os atletas, os dirigentes deixaram bem claro que a responsabilidade agora está na mão dos jogadores. E eles vão cobrar uma resposta já na partida de sábado contra o Atlético Mineiro. A última esperança do Flamengo em reverter a situação no Campeonato Nacional. Bastante difícil, depois dos 13 pontos de vantagem para o Atlético Mineiro. Sempre lembrando que o Flamengo tem 2 jogos a menos.
qualquer empate ou qualquer derrota do Flamengo praticamente sacramenta o título nacional, o título do Campeonato Brasileiro para o Atlético Mineiro. Seria o Flamengo desperdiçando, perdendo 2 títulos no intervalo de apenas 3 dias. É também por isso que não dá para cravar que o Renato Gaúcho terá vida longa no Flamengo, mesmo tendo sido bancado por Marcos Braz e Bruno Spindel. Nos últimos 4 jogos, nenhuma vitória, 2 empates e 2 derrotas, e o pior vem agora. A falta de resultados também é acompanhada de muita desconfiança interna. O Renato tem sido bastante criticado por alguns jogadores, pelo método de treinos, pela forma como a coisa tem sido gerida. É um cara que se relaciona muito bem com os atletas, mas na parte tática, na parte de treinamento, a informação que corre é de que são vários treinos coletivos, nada tático, nada trabalhado, nada pensando na construção e criação de jogadas desenvolvidas de forma coletiva. Até por isso a gente assiste a um Flamengo que depende muito da individualidade dos seus jogadores, do Gabigol, do Bruno Henrique, do Michael. Quando a coisa não flui de forma individual, coletivamente o Flamengo sofre. É também por isso que não dá para cravar que o Renato Gaúcho terá vida longa. Em caso de tropeço no sábado, você pode ter certeza que a pressão pela demissão do Renato será muito grande, mesmo às vésperas da final da Libertadores, marcada, repito, para 27 de novembro. Bora contar agora sobre São Paulo e Jailson. Confesso que eu não sei identificar de onde surgiu, quem foi o primeiro a falar sobre essa possibilidade, mas na manhã dessa quinta-feira eu havia visto várias contas do Twitter repercutindo a possibilidade de o goleiro palmeirense de 40 anos de idade virar reforço do São Paulo a partir de 1º de janeiro. Que o contrato do Jailson com o Palmeiras termina em 31 de dezembro, nenhuma novidade. Que o Palmeiras já decidiu não prorrogar o contrato do Jailson também, todo mundo já sabe. Ou seja, o Jailson está à disposição no mercado. Mas, sobre a possibilidade de o São Paulo contratá-lo, para mim foi uma grande surpresa. São Paulo busca um goleiro, mas a ideia era tentar trazer alguém mais novo, que pudesse concorrer com o Thiago Volpi. E essa não é a idade, ou esse não é o perfil do Jailson com 40 anos de idade, cara super vitorioso. Chegou ao Palmeiras em 2014 e ganhou Libertadores, bi do Campeonato Brasileiro, bi da Copa do Brasil, entre outras coisas. Na atual temporada tem 17 jogos e 18 gols sofridos. O Palmeiras decidiu abrir mão do Jailson para economizar cerca de R$200 mil por mês e para dar chances ao Vinícius Silvestre. Pois bem, sobre o São Paulo, perguntei ao Júlio Casares: Júlio, o Jailson está nos planos? Vocês têm a intenção de contratar o goleiro do Palmeiras? E a resposta foi: não tem absolutamente nada. Isso é cascata, disse o Júlio Casares em contato comigo via WhatsApp. Então vou me basear na palavra do presidente para afirmar que o São Paulo segue em busca de um goleiro, mas não será o Jailson. Você gosta do Jailson? Caberia no seu time do coração? Você que é São Paulino, o que você pensa a respeito dessa possibilidade? Sigo imaginando que o São Paulo vá dar preferência a um goleiro mais jovem, que possa se tornar titular e ser usado por bastante tempo. Bom, bora fechar o vídeo com a grande notícia da quinta-feira, informação divulgada pelo Bruno Andrade com cifras astronômicas da pedida de Gabriel Pereira para a renovação do contrato no Corinthians. Estou contando há vários dias que, ao contrário do que afirmou o Roberto de Andrade, o vice-presidente, o homem forte de futebol do Corinthians, o Roberto de Andrade há um mês convocou uma entrevista coletiva e assegurou que a renovação do contrato do Gabriel Pereira era questão de tempo, que estava tudo alinhado, que estava tudo acertado, e eu venho dizendo todo santo dia que não é isso, que estava complicado, que não seria tão fácil, que o Corinthians havia vacilado em deixar o contrato ficar tão perto do fim. O vínculo termina em 31 de março, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer interessado. Também contei para vocês recentemente que um clube grande de Portugal e um médio da Espanha já haviam procurado o Ivan Rocha para abrir negociações. Ainda não havia uma proposta formal. Agora a gente já pode contar que esse clube grande em Portugal interessado é o Benfica. Tem também interesses de Ajax, Betis e Eintracht Frankfurt. Jogador de 20 anos de idade, livre no mercado, um baita vacilo do Corinthians. Pois bem, voltando à história do Bruno Andrade, o colunista do UOL informou que os empresários do Gabriel Pereira pediram 14 milhões de reais de luva e 300 mil reais por mês de salário. Fui checar essa informação com o pessoal do Corinthians, os números são quase esses. O que o empresário do Gabriel Pereira, o Ivan Rocha, pede são 2 milhões de euros de luvas. É o prêmio pela renovação do contrato. 2 milhões de euros hoje equivalem a 13 milhões e 100 mil reais. Essa grana poderia ser diluída ao longo dos 4 ou 5 anos de contrato. Essa era uma outra discussão que seguia existindo. A parte do salário, 280 mil reais por mês. Vale a lembrança de que hoje o GP ganha 12 mil mensais e é de longe o titular mais barato do Corinthians.
Informação importante, presta atenção no que eu vou falar agora. O Corinthians já se prontificou a dizer que desde o começo do ano tenta renovar o contrato com o Gabriel Pereira. É uma forma que o Roberto de Andrade e o Alessandro encontraram para tentar diminuir a carga, a pressão que vai existir em cima deles. Mas posso te assegurar que em fevereiro o GP pediu 50 mil reais por mês para prorrogar o contrato. O Roberto de Andrade e o Alessandro, não confiando no futuro do GP, a dupla acabou por entender que esses 50 mil reais era muito e decidiu continuar estendendo a negociação, não aceitando o valor de 50 mil. O que eram 50 mil reais por mês de salário se transformaram em 280, com esses 13 milhões de reais de luvas, prêmio pela assinatura do contrato, tudo porque o GP se tornou titular absoluto, são 9 jogos seguidos como titular, um dos melhores em campo. Responsabilidade única e exclusiva dos homens do futebol do Corinthians, que se fizessem parte de uma empresa séria, uma empresa profissional, e de fato perdessem o Gabriel Pereira, seriam demitidos na hora. É inadmissível que um garoto de 20 anos, com extremo talento como ele, possa sair de graça. Se isso acontecer, Roberto de Andrade e Alessandro não podem permanecer no Corinthians. É motivo para demissão, justa causa na hora. O Corinthians já cogita até, inclusive, afastar o Gabriel Pereira enquanto as conversas para renovação do contrato não chegarem a um consenso, se é que algum dia vão chegar. O que você pensa sobre essa história? Estou curioso para saber a opinião de vocês. Usem o espaço para comentários para palpitar, beleza? Lembrando que a partir das 7 a gente está aqui ao vivo com o programa do Nicola. Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Abraço, tchau, tchau!